Ipuaçu, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, e hoje estou aqui de volta para falar com vocês sobre um capítulo do Livro dos Espíritos, envolvendo as questões 128 a 132, que são anjos e demônios. Na questão 128, Kardec pergunta aos espíritos: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial da natureza diferente da dos outros espíritos? A resposta dos espíritos é simples: não. São espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Vejam bem, reúnem em si todas as perfeições. E ele diz o seguinte: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição, e não obstante, é frequentemente aplicada a seres bons e maus, apesar disso tudo, não é? Que existem fora da humanidade. Diz-se o bom e o mau anjo, o anjo de luz, o anjo das trevas, e nesse caso ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Ok? Preferível que a gente tome o termo como na significação boa, não é? Na verdade, a gente está sempre usando o demônio como o espírito do mal. A questão 129 é a seguinte: os anjos também percorreram todos os graus? E a resposta é: percorreram todos os graus. Mas como nós já dissemos, uns aceitam a sua missão sem lamentar e chegam mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar a essa perfeição. Vamos pular a questão 130 e vamos a 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Ora, a resposta: se houvessem demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom ao criá-los. Seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Essa é a grande questão. Veja que os espíritos respondem a Kardec com uma outra pergunta. Se Deus, que é justo e perfeito, criasse aqueles para serem condenados eternamente e fazerem somente o mal, Deus seria justo? Ora, isso é coisa, segundo Kardec, de homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam que isso lhes é agradável, essas abominações, e cometem em seu nome. Kardec estica ainda com um comentário: a palavra demônio não implica ideia de espírito mau, mas a não ser na sua acepção moderna. Até porque o termo da onde ela vem é o daimon, que é um termo grego, e ela significa gênio, inteligência, e se aplica a seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Segundo a significação vulgar do termo demônio, seriam essas entidades malfazejas, e como todas as coisas seriam criação de Deus. Mas Deus, que é eternamente justo e bom, não criaria seres predispostos ao mal em sua natureza e condenados pela eternidade. Se não fossem obra de Deus, seriam eternos combatentes e disputariam o poder com Deus, né? Os homens fizeram com os demônios o mesmo com os anjos. Da mesma maneira que acreditam na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram também os espíritos inferiores para serem perpetuamente maus. Isso é a criação do homem, que precisa balizar todas as suas ações entre extremos, entre o bem máximo e o mal máximo. Então, a vida toda dessas pessoas foi orientada a se pautar entre esses dois pontos extremos. A palavra, portanto, deve ser tomada como demônio. A palavra demônio deve ser tomada
para se referir a espíritos impuros, aqueles que estão no início do seu processo evolutivo, né? São esses espíritos, eles são imperfeitos e eles são muito resistentes contra as suas provações e por isso sofrem mais tempo. Mas com certeza absoluta chegarão à vez da perfeição. Agora, quando se dispuserem a tal, é tudo uma questão de interesse, questão de arbítrio, de escolha de tempo, de o que vai fazer, de como vai fazer. Então, Deus, na sua magnitude, respeita o arbítrio que ele deu para que esses os seus caminhos para chegarem mais rápido ou mais demoradamente, né? E finalmente, a propósito, se liga a palavra demônio, ao termo demônio, a figura de Satanás. E Satanás, para muitos, é um anjo decaído. Ora, se Deus é perfeito na sua criação, ele não criou anjos, até porque criou espíritos simples e ignorantes para chegar em angelitude, e se Satanás chegou à angelitude, caiu, põe em xeque toda a bondade e sabedoria divina. Isso não é verdade. Então, Satanás é uma figura personificada, é uma figura alegórica da representação do mal. Ora, não seria de admitir, em hipótese alguma, que ele seja o senhor do mal. É aquele que está para disputar com Deus o todo o poder, toda a glória, toda a honra. Não existe isso. É aquilo que nós falamos agora há pouco, que eu acabei de falar. São os pontos extremos através dos quais nós temos que balizar as nossas ações. E nos foi ensinado assim: entre o bem e o mal há uma distância a ser percorrida. Então, nós temos que caminhar do bem para o mal, evoluindo sempre. Então, vamos ver que os anjos são normalmente figuras lindas, maravilhosas, com asinhas brancas, né? Aquela carinha de candura, a auréola, mas representam as suas asas. A asa da moral e a asa do conhecimento. Aqueles que atingiram o grau máximo do conhecimento, o grau máximo da moral. E esses são os grandes co-criadores de todos os orbes, de todos os planetas. E estão no nosso planeta a nos ajudar, a orientar Jesus, a ajudar Jesus, a ajudar Ismael, a ajudar a todos aqueles que trabalham em nome de Jesus na continuidade da obra da criação. Boa tarde a todos e obrigado por mais essa oportunidade de estar junto de vocês.